Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André aqui do Licresta, proprietário dessa grande empresa de táxi aéreo que produz para todo o Brasil e no mundo conteúdo de aviação, dentre outros assuntos. Hoje eu vou falar sobre um filme que me marcou profundamente, me emocionou, me fez chorar. Em alguns momentos me senti identificado com esse personagem, em outros pensei eu não faria isso, mas me sinto bem identificado com ele, que é o filme lá dos anos 90, Forrest Gump, o contador de histórias, ou no inglês Forrest Gump. É um filme que conta a história de um homem chamado Forrest Gump, que nasceu no Alabama. Ele teve uma vida muito difícil. Ele tinha problema nas pernas, ele não conseguia andar. Ele usava aparelhos nas pernas e assim, no filme a mãe dele o matricula ele numa escola progressista, ele tem o QI abaixo da média, que é 75. A mãe dele, para fazer ele entrar naquela escola, acaba tendo relações sexuais com o diretor. A empresa que produziu o filme, para amenizar a classificação indicativa, acabou colocando apenas uma cena da janela com uma luz alaranjada para dar aquela sensação que eles estavam tendo alguma coisa dentro do quarto, enquanto o Forrest estava no balanço. Então, Forrest começou a estudar naquela escola. No primeiro dia de aula, ele não teve uma recepção muito calorosa de seus colegas, sendo que no ônibus, três daqueles meninos que tacaram pedras nele e ofenderam ele de todas as maneiras e não deixaram ele sentar. Então, no ônibus ele conhece Jenny, que será sua grande amada e sua única amiga, como ele conta naquele ponto de ônibus para algumas pessoas da história de sua vida. Forrest Gump, ele tinha uma amizade muito grande com a Jenny. É claro que ele tinha dificuldade, muitas dificuldades, ele tinha uma interpretação da vida. Ele era uma pessoa desprovida de malícia, desprovida de maldade, né? Enquanto, na verdade, acaba que numa cena do filme ele diz: Minha mãe dizia que milagre acontece todo dia. Tem gente que acha que não, mas é verdade. Então ele conta que ele começou, né? Aqueles meninos começaram a tacar pedras nele e ele começou a correr e ele conseguiu se libertar daqueles aparelhos. É uma cena que me emociona muito. Ele conseguiu fugir, né? E depois ele conta que ele com a Jenny eram amigos até o ginásio e as coisas mudaram. Ela começou a não vê-lo apenas como um amigo, sendo que ele sentia algo a mais por ela, né? Então o que que acontece? Forrest, ele acaba, né, durante uma cena do filme, ele foge daquela caminhonete e acaba que ele acaba entrando num campo de futebol americano, de rugby, e eles descobrem o talento que Forte tinha para aquele esporte. Então Forte ele foi para a faculdade, jogou futebol, conheceu John Kennedy, conheceu três presidentes, na verdade. Na verdade, um pouquinho antes ele ensinou Elvis a dançar, aquela dancinha que ele faz, né? Ensinou Elvis a dançar. Também ele fez. Ele conheceu John Lennon. Mas vamos por parte. Ele conhece. Depois, claro, que ele se forma, ele conhece. Ele vai pro exército e ele acaba conhecendo Bubba, que era um cara que mexia com camarão. Né? Ele gostava muito de camarão, ele amava camarão, tudo de camarão ele sabia. Aí no exército ele acaba na verdade, ele acaba fazendo uma visitinha para Jenny, que estava trabalhando numa casa noturna, e ele conta para ela que ele vai para a guerra do Vietnã, e ela diz: "Fuja, não seja valente, fuja". Então ele faz o que ela mandou, e tem uma coisa que me emociona muito nesse filme, é que ele deu a medalha de honra que ele recebeu na guerra do Vietnã, outra para Jenny, porque ele devia isso a ela, né? Então ele acaba outra coisa, ele conhece o Tenente Dan no Vietnã. Na verdade, o Tenente Dan ele vinha de uma geração de pessoas que morriam durante as guerras, acho que foi a Guerra de Secessão, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e entre outros. O Tenente Dan ele queria morrer naquela guerra, e o Forte acabou salvando a vida dele. E durante muito tempo, o Tenente Dan ele viveu rancoroso, irritado com Deus, ele vivia falando: Deus não presta, né? Aquele pensamento, ele virou um ateu, na verdade. Um cara que consumia bebidas alcoólicas,
andava com garotas de programa, tava mamando na cesta do governo, mas é outra parte, né? Então, ele salvou o Tenente Dan, e aí, lá durante aquela parte, ele aprendeu a jogar ping-pong, ele ficou tão bom nisso que ele foi como se fosse um representante da paz durante a Guerra Fria, né? Porque o filme acontece durante a Guerra Fria, né? Então ele estava representando a Guerra Fria e ele também ele acaba revendo Jenny quando ele vai ele acaba revendo a Jenny depois de muito tempo. Na verdade, ele amava muito a Jenny. E digamos assim, a Jenny no filme ela fala: você não sabe o que é o amor. Isso acaba sendo Forrest Gump, depois de muito tempo, quando ela acaba levando. Na verdade, Forrest sempre pensava em sua amada. E acaba que depois ela fala bem assim, né? Ele fala pra ela assim: eu sou inteligente, eu não sou inteligente, mas eu sei o que é o amor. Né? Uma coisa que me emociona muito, porque né, ela acabou não querendo ficar com ele no começo, estiveram, né? Mas o Forrest também ele fez muitas coisas, né? Ele acabou fazendo coisas. Todo mundo chamou ele de idiota no filme, todo mundo chamou ele de idiota, mas ele não é idiota, ele é um cara inteligente, só que tem limitações, né? Ele montava uma arma como ninguém, ele montava a arma mais rápido no batalhão, jogou ping-pong. Então, esse idiota jogou ping-pong, que todo mundo não tô falando da minha parte, tô falando dos outros. Jogou ping-pong, foi campeão mundial de ping-pong na China, conheceu John Lennon, Elvis, falou com 3 presidentes, foi capitão de um barco de camarão, fez tantas coisas, se tornou fundador da Bubba Gump, ajudou a mãe do Bubba, e no final ele ficou com a Jenny. Na verdade o filme, né, grande parte do filme é centrado que é a história que Forrest vai contando, e depois ele acaba, né, pra quem não sabe, tem spoilers desse vídeo, ele conversa com uma senhorinha que acaba contando pra ele onde que é o endereço de Jenny, porque ele ia pegar um ônibus, só que não era pra ele pegar um ônibus, era alguns quarteirões de lá, né? Então o que que acontece? A Jenny, entendendo bem, ela sofria de abusos, ela era abusada pelo pai. Então existem muitas pessoas no YouTube que falam sobre isso. Ah, porque a Jenny, ela agiu de tal maneira porque ela foi estuprada pelo pai, porque o pai dela tinha relações com ela não gostava, e ela acabou se tornando uma pessoa maliciosa. Existem muitos canais no YouTube que falam sobre Forrest Gump, muita crítica boa, falando super bem desse filme. É um filme bem queridinho, bem todo mundo conhece, né? E sem falar dos bordões. Ah, camarão com coco, camarão com pimentão. A vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Como é que diz? Deixa eu pensar no outro. Até o canal... tem aquela frase... Tá, tem também o canal Nerdologia, que mostra Forrest Gump com autismo, que ele tem autismo. Ele é Asperger, o Forrest Gump. E ele também, eu gosto muito dele, eu me sinto totalmente identificado com ele, porque ele sofreu bullying na escola, ele era rejeitado, e ele, né, me inspira, é uma pessoa que me inspira demais, Forrest Gump, né, porque eu me sinto totalmente identificado com ele, porque ele é um cara romântico, ele colhia flores pra Jenny, ele fazia muitas coisas por ela, só que ela não retribuía isso pra ele, então uma coisa que eu me identifico com ele, eu me identifico na parte do bullying, na parte que talvez eu não tenha um QI lá em cima da média, mas também, né, eu acho que meu QI, nunca cheguei a medir meu QI, né? Mas assim, o Forrest é um personagem muito legal, eu admiro ele demais, eu sinto, ele é um personagem que eu gosto. Então, na verdade, dizem, né, que eu já vi um anúncio, hoje eu entendo porque que tem muitas crianças afrodescendentes que querem ler um livro de um personagem com negro, porque ela quer ser identificada. A mesma coisa eu não me identifico com o Toretto, eu não me identifico com os atores, com os personagens de um espião, eu me identifico com o Mr. Bean, com o Bob Esponja, dentre outros personagens. Então eu me sinto identificado com esses personagens, eu gosto deles, eu gosto dessa pessoa, né? Eu vou mudar? Ninguém muda ninguém, você se querer mudar alguém, você vai piorar essa pessoa. Eu não quero ser um espião que mete porrada em todo mundo, não, eu quero ser uma pessoa boa, educada, né? Que prefere se machucar com as pessoas do que machucar os outros, sabe? Eu odeio magoar as pessoas, eu não gosto de magoá-las,
né? Mesmo que alguns autores digam que é errado, mas eu gosto de ser esse tipo de pessoa, né? E outra coisa, o Forrest, ele nunca bateu na Jenny. Forrest Gump, ele nunca bateu na Jenny, mas aquele namorado que ela tinha, o Wesley, ele bateu nela, né? Depois outras coisas que acontecem, o primeiro beijo do Forrest, né? Então, o Forrester, na verdade, o primeiro beijo que ele deu foi numa garota de programa, porque ela beijou ele não queria beijar ela. Porque ela tava lá no apartamento com o Tenente Dan, e acabou que essa garota de programa, ela chamou você idiota ou quê? E o Tenente Dan teve uma atitude que eu admiro muito, que é o seguinte, sai daqui, ele falou para aquelas garotas de programa, chamaram de aleijado, e o Tenente Dan se doeu pelo Forrester, uma coisa que eu admiro muito, né? Ele não fez descaso, não continuou tendo a relação com a garota de programa, fez uma atitude certa. Mas assim, é um filme muito bonito, Forrest Gump. Eu me sinto identificado com ele. É um filme que eu admiro, né? É um filme que me emociona. Eu assisto várias vezes esse filme, assisto sempre o vídeo dele entrando no exército, do sargento gritando com ele, Gump, qual é o seu objetivo aqui no exército? E ele fala, fazer tudo que o senhor mandar. Aí ele fala, que diabos, Gump, você é mesmo um gênio. Essa é a melhor resposta que eu já ouvi aqui. Você deve ter um QI lá pelo 160. Você é superdotado, soldado Gump. Então tem tudo isso que eu admiro muito nele, né? Então, eu acho que é o seguinte, eu sofri bullying na minha infância, eu era muito solitário, eu tive poucos amigos na escola, eu tive pouquíssimos amigos, mas que valiam um ouro, né? E os amigos do Forte morreram, né? Eu acho que o Forte me inspira, eu me identifico com ele. Eu não vou assistir um filme adolescente, tipo American Pie, que fala... Eu nunca assisti American Pie, nem sei o que que é. Eu sei que esse filme fala de uns caras que querem lá ter uma relação com uma garota no final da escola, não lembro. Mas filmes adolescentes nunca foram muito minha praia. Eu sempre gostei de filmes com uma temática mais profunda. E Forte tem essa temática profunda, né? Então o que que acontece? A gente tem que pensar assim, que Forrest Gump é um filme profundo. Ele foca em vários temas, racismo, da segregação praticada no estado do Alabama, na, como é que diz, né? Mostra lá a mãe do Bubba cozinhando camarão, levando para aquele patrão, a avó do Bubba levando na época da escravidão, eu acho, né? Então é isso. Depois de tanto tempo, foi uma mulher branca que levou pra mãe do Bubba, quando o Forte deu aquele dinheiro pra ela. Então é uma coisa que, olha, o filme toca em vários assuntos. E Forte sempre esteve a par de várias coisas. Ele apareceu em programas de TV e ele atravessou os Estados Unidos de a pé. Também é outra coisa que ele fez. E as pessoas tinham que segui-lo, né? Falaram, você é minha inspiração, né? E quando ele desistiu, eles falaram, o que que vamos fazer? Mas peraí, ele só queria correr. Outra coisa, Forrest fez tantas coisas. A jornalista falou, o jardineiro de Greenbow. Então o que que acontece, né? Acontece que Forrest, ele foi chamado de jardineiro. Não podiam falar o campeão mundial de ping-pong, né? Esses jornalistas não sabem, né? Então... Mas depois que ele encontra a Jenny, acaba que a Jenny, ela tem um filho, né? Teve um filho com ele, né? E acaba que esse filho, ele cuida, ele se dedica tanto para essa criança. E é uma coisa bonita. E uma das músicas que eu... A trilha sonora, então, nem se fala, né? Aquela música da Pena, o Creedence, Looking Out of the Road, Rushman on the Reels, né? Jackson Brown, né? Tem o Creedence. São tantas músicas que eu gosto. Eu adoro a trilha sonora de Forrest Gump. É uma trilha sonora que me motiva, né? É um personagem fofo, bonito, né? Então, eu admiro Forrest. Ele é um exemplo de humildade, é uma pessoa que tem atitudes, assim, todo mundo chama ele de idiota, né? Ele é um exemplo a ser seguido, porque ele aceitou a Jenny não acreditou que ele quis ela como esposa, porque ela tem um passado, ela se envolveu com muitos homens, ela teve muitos companheiros, muitos parceiros, ela usou droga, enquanto que o Forrest apenas teve uma vida mais tranquila, né? O Forrest teve... E depois, no fim do filme, no desfecho da obra, ela fala, você teve medo no Vietnã? Ele falou uma poesia, e depois ela falou, eu queria estar com você. E ele disse, e você estava, né? E ele nunca quis magoá-la, né? Então, Forrest é um filme que eu admiro muito. Eu assisto quantas vezes for preciso, porque eu amo esse filme. Eu admiro esse filme demais, né? Então, eu acho que é isso, pessoal.
Eu acredito que é isso, já tá dando 15 minutos de vídeo, então obrigado por estar assistindo o vídeo até aqui. Fica aquele abraço e tchau.